Sejam todos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, nos sejam multiplicadas por Cristo Jesus. Queria meditar, refletir um pouco sobre a unidade da fé, que está em Efésios, capítulo de número 4, precisamente início pelo verso 5 e 6, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos e por todos. Esta palavra nos remete então que há um só batismo, não há então lugar para rebatismo. Uma vez que a pessoa foi batizada por imersão do corpo total em água, quando ela é imersa em nome do Senhor Jesus. Inclusive, na Igreja Renovadora Cristã, da qual eu estou falando, não estou falando em nome dela, mas estou falando dela. Aqui o batismo ele não é feito em nome do homem. Irmão, eu te batizo, irmão, te batizo. Aqui é feito assim: irmão, irmã, é mandamento do Senhor Jesus que assim sejas batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então o homem não aparece. É mandamento do Senhor Jesus que assim sejas batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aí o corpo é imerso totalmente em água. Quando a pessoa ressurge para uma nova vida, portanto ela está batizada em nome do Senhor Jesus. E aí não tem lugar, segundo essa escritura, segundo a palavra de Deus, não há lugar para o rebatismo. Uma vez batizado está, porque foi batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. Muito grave é rebatizar que está passando por cima da palavra de Deus. Há um só batismo. E mais adiante, nesse mesmo Efésios capítulo 4, lá no verso 11, diz que o mesmo Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros Deus deu, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deu esses irmãos para exercerem o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, alguém fala assim: eu não tenho pastores na obra de Deus. Jesus Cristo deu pastores para servir a Irmandade. Efésios capítulo 4, verso 11. Não é o que o homem fala. Quem manda é a palavra de Deus. É o que o Senhor Jesus nos ensina, que nós humildemente temos que obedecer ao Senhor Jesus. Ainda que um homem, um anjo venha da outra doutrina e não aquela que está na palavra de Deus, não temos que aceitar. Então, um só batismo. Pastores foram determinados pelo Senhor Jesus. Se formos ver aqui, em Efésios capítulo 4, não tem nem a palavra ancião, portanto, nós aqui até usamos a palavra presbítero, não tem nem a palavra presbítero aqui, mas usamos legitimamente. E o mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, portanto, da igreja, para a obra do ministério desses servos de Deus que estão a serviço da igreja e exercem o ministério para a edificação do corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça, portanto a sua igreja é o seu corpo. Então a Igreja Renovadora Cristã, ela não é exclusivista, ela não diz só aqui tem salvação, muito pelo contrário, só em Cristo Jesus há a salvação. Então nós não falamos que somos únicos, imagina, seria muita prepotência dizer que só aqui tem salvação. A salvação só tem em Jesus Cristo, e nós anunciamos Jesus Cristo. A graça não é a Igreja Renovadora Cristã, não é a igreja, a congregação, a igreja. A graça é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça eterna. Aqui nós usamos a expressão cooperadores do ofício ministerial. A outra denominação usava assim: encarregado de menores, encarregado de jovens e menores. E nós já usamos desde o princípio da obra o termo cooperadores do ofício ministerial. Esta igreja tem décadas de fundação e ela já segue isso desde o princípio. Então nós temos que imitar a Bíblia, nós temos que seguir a Bíblia. Não é porque estamos usando em nome do Senhor Jesus, estamos imitando quem quer que seja, estamos seguindo a Bíblia. O rebatismo, então, não tem fundamento bíblico. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Nós temos o nosso inário próprio. Tem lá um site, www.igrejarenovadora.cristã.com, onde se tem
os pontos de doutrina desta denominação. E não perdemos tempo com rudimentos, falar de véu. Está na palavra de Deus, tem que as irmãs orarem de véu mesmo, orar, ajoelhar-se para orar. Isso é rudimento, né? A gente encontra isso diversas vezes na palavra de Deus. Em algumas situações se orou até que não foi ajoelhado e Deus ouviu. Fechar os olhos para orar, isso apenas são o que nos remete a maior comunhão com Deus. Todo o trabalho aqui é voluntário, os músicos, os irmãos que Deus se usa para pregar, né? Ninguém ganha nada, tudo isso é rudimento da doutrina. Agora, o que nós fazemos diferente, isso não estamos imitando ninguém, é que não usamos. Eu sou casado, 40 anos, vai fazer agora, em outubro, nesse mês, dia 23, vai fazer 40 anos que sou casado, não uso aliança, porque a aliança, ela não tem mandamento na palavra de Deus, não tem fundamento na Bíblia. A Bíblia não manda usar aliança de casamento. Quem usa são os católicos. A freira, quando faz a sua profissão de fé, ela diz que casou-se com o Senhor Jesus, né? Casou-se com Jesus Cristo. O bispo fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sela esta união, e coloca a aliança no dedo da freira, né? E ela então passa, repare, a freira tem aliança no seu dedo, simbolizando que ela casou-se com Cristo. Aí depois os casais católicos começaram a imitar, e hoje os evangélicos também imitam, mas isso não está na palavra de Deus. Deus não manda usar aliança. Aqui na Igreja Renovadora Cristã também a gente desaconselha o divórcio, né? Não tem que estar se divorciando, principalmente por qualquer motivo. A gente desaconselha também o uso da bebida alcoólica. Até a própria sociedade combate, né? Até as propagandas do governo combatem o uso de bebida alcoólica, né? Beber e dirigir não combina, bebida e volante não combina. Até a sociedade condena isso, muito mais nós, o povo de Deus. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tem lá num ponto de doutrinas desta denominação grande, né? E a CCB diz assim que a Bíblia contém a palavra de Deus. Imagina, isso precisa ser corrigido imediatamente, mas isso é com eles lá. Aqui nós não falamos que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É diferente, é imperativo. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, nada de a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Esse ponto de doutrina está fora, né? Precisa ser corrigido. Aqui também não se faz oração em pé em tanque de batismo. Mesmo porque tanque de batismo é para entrar para batizar, não é para fazer oração. Ora por um e pelos outros, não. Então, não se faz oração em pé no tanque de batismo. A gente nem faz oração no tanque de batismo. O tanque de batismo é para entrar na água, ser batizado e sair dali como nova criatura. E aqui também não se explora a irmandade. Há tanta coleta que se anuncia por aí, né? Diz assim, não tem dízimo. Aqui também não tem dízimo. O dízimo é no Antigo Testamento, não tem lugar no Novo Testamento. Mas aqui não se explora a irmandade com cinco tipos de coleta. É coleta para piedade, é coleta para viagem, é coleta para missão, é coleta para construção, é coleta para conservação, é coleta para as assembleias, é coleta para fundo bíblico. É tanta coleta, santo Deus, 6, 8 coletas aí. Então não tem dízimo, mas sobrecarrega a irmandade de outra forma. Aqui na Igreja Renovadora Cristã, pode reparar isso na gravação dos cultos online, não se anuncia dinheiro. Todo o trabalho aqui é voluntário, o músico não ganha nada para tocar, quem preside não ganha nada para presidir, quem prega não ganha nada para pregar, nós evangelistas não ganhamos nada, quem nos dá o galardão é o Senhor. Então, todo o trabalho aqui, ele é voluntário, graças a Deus. Estamos baseados aqui em Efésios capítulo 4, na nossa vocação, no nosso chamado. E não desprezamos outros cristãos de outras denominações de jeito nenhum. São nossos irmãos na fé, consideramos aqueles que servem a Deus no conhecimento que eles chegaram, que têm bom testemunho. Às vezes os testemunhos deles são melhores até do que de muita gente que a gente conhece por aí. E aí se despreza, é primo, está na beirada do caminho. Imagina, é servo de Deus, batizado em nome do Senhor Jesus, está desejando a salvação da sua alma, como nós desejamos a salvação das nossas almas. E Paulo, servo de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, falando, né, a um povo do qual ele nem pertencia, diz assim, Senhor deles e nosso. Diz, Deus não é exclusivo, nosso, mesmo. A Igreja Renovadora Cristã não é exclusivista, ela diz que aqui
é a salvação, mas ela prega a salvação que há em Cristo Jesus. Então, Paulo diz assim: Senhor deles e nosso, Deus é deles e é nosso também. Então, aqui nós não proibimos também as irmãs de tocarem livremente os instrumentos de sua preferência. Não é só organista, não. Irmãs e irmãos podem tocar livremente os instrumentos de sua preferência. Quer tocar um saxofone, a irmã pode tocar, um clarinete pode tocar. As irmãs aqui não são proibidas, elas são livres. Onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. E assim, então, superintendentes, bispos, pastores, anciãos, né? Tudo são cargos, são títulos, né? Na verdade, quem tem que pastorear mesmo é o servo de Deus, que tem que se deixar guiar, ensinar a palavra de Deus com toda a reverência, com toda a humildade, com firmeza também, né? Porque é humilde que vai ficar acanhado de apresentar a verdade. A verdade tem que ser apresentada como ela é mesmo, e Deus então colhe fruto do nosso trabalho. Vamos observar a palavra de Deus. Ouça novamente este vídeo, volte lá, faça depois o seu comentário, mas sincero, dentro da palavra de Deus, não com paixão. Não estou falando aqui em nome da igreja renovadora cristã. A igreja renovadora cristã é só CNPJ, só para cumprir a legislação. Não vai dizer a igreja, congregação, batista, Assembleia de Deus e tantas. Não, nada disso. O Senhor Jesus e a sua palavra é que são soberanos, e nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, servi-lo com toda a sinceridade dos nossos corações, não imitar o mundo, mas cumprir a palavra de Deus, para que naquele dia, ainda por caridade do Senhor, sejamos salvos. Por tudo, o santo nome de Deus seja louvado. Toda a honra e toda a glória sejam dadas unicamente ao Senhor Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, pela virtude do seu Santo Espírito. Amém. Assim seja. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Que um dia possamos nos encontrar nos céus do nosso Deus e ali desfrutar a eternidade. Amém. Assim seja. Glória a Deus.